Olá pessoal, nós estamos aqui em mais uma videoaula das disciplinas de extensão rural dos cursos de agronomia e zootecnia da UFSC Campus de Florianópolis. A nossa videoaula de hoje vai tratar da relação entre assistência técnica e extensão rural e os processos produtivos agropecuários. Partindo de uma compreensão de ATER, assistência técnica e extensão rural, como uma atividade que ela contempla essas três palavrinhas que estão ali, que exige conhecer, planejar e agir sobre uma dada realidade, a gente parte um pouco dessa pergunta, afinal, conhecer, planejar e agir sobre o que, com quem, onde, Enfim, na nossa aula de hoje, nós basicamente vamos concentrar a nossa reflexão sobre essa perspectiva da atuação na extensão rural, no sentido de ajudar os agricultores a conhecerem, planejarem, agirem, sobre os processos produtivos agropecuários numa unidade de produção, sistema de produção, enfim, auxiliar uma família rural nesse processo. Entretanto, destaco que a atuação da extensão rural ela não se dá apenas na unidade de produção, mas também envolvendo processos mais amplos do que as unidades, que são os mercados, as instituições, e as diferentes relações com as organizações do local, da região e daquele território, Mas, como eu disse, a aula de hoje é concentrada neste item A aqui, Ora, para orientar esses processos produtivos nos sistemas de produção, quais são as questões chaves que a gente tem que inicialmente compreender, se atentar para poder fazer o nosso trabalho de extensão rural, Então, o primeiro ponto de partida importante é compreender que, se nós estamos falando de processos produtivos, é necessário ter essa compreensão de que qualquer processo de produção se organiza com base numa combinação destes três fatores básicos de produção, quais sejam terra, trabalho e capital. Autores ligados à teoria dos sistemas agrários vão falar no mesmo sentido dos três fatores terra, trabalho e capital. Entretanto, eles vão distinguir um pouco alguns componentes que estão dentro da unidade ou do sistema de produção, quais sejam aqui a terra ou o ecossistema, o trabalho ou grupos humanos, e os meios técnicos que vão ser ativados para operar esses processos produtivos, esses dentro da unidade, E essa teoria ela vai dizer, bom, além desses fatores dentro do sistema produtivo, nós vamos ter fatores externos que vão influenciar, que vão interagir, com elementos internos a cada sistema, por exemplo, crédito, assistência técnica, extensão rural, políticas públicas, Enfim, esses autores então vão nos dizer, que essa combinação desses quatro componentes é o que vai ativar e tocar para frente os diferentes processos produtivos, Relembrando, estão aqui a terra, o trabalho e o capital, ele sendo uma mescla de elementos que estão aqui, seja através do crédito operando na aquisição de meios técnicos, etc., a poupança dos próprios agricultores, mas enfim, os fatores, aqueles básicos, eles estão ali, Quais são as características chaves desses fatores de produção, Aqui acho que é importante entender que
de maneira geral, né, terra, trabalho e capital, eles sempre serão escassos em quantidade, ou seja, eu sempre vou ter mais ideias, projetos e etc., né, do que eu tenho disponível de terra, do que eu tenho disponível de mão de obra, do que eu tenho disponível de recursos para implementar o que eu preciso, né? Então essa escassez de quantidade, ela já remete a algo que nós vamos tratar mais adiante, que é central, né, que vai exigir priorização, planejamento, gestão, né? Esses fatores, eles são também versáteis, né, no sentido que eles podem ser utilizados em e para diferentes finalidades, né? Então, uma gleba de terra que eu tenho, eu posso dar diferentes finalidades para elas. Eu posso usá-la num período na produção de grão, no outro na pastagem, eu posso utilizá-la de diferentes maneiras, da mesma maneira que isso pode acontecer com o recurso financeiro, que eu vou decidir onde aplicá-lo, com a minha mão de obra, onde eu vou decidir como organizar a sua utilização, né? Enfim, isso para chegar nesse terceiro elemento-chave, né, que é o fato de que esses fatores de produção eles podem ser combinados de formas as mais variadas, e isso nos leva a novamente, né, a reforçar aquela questão do planejamento e da gestão, né? Eu vou, né, um agricultor, um extensionista que está buscando apoiar os agricultores, né, ele vai auxiliá-los num processo de organização das ideias, de pensar a respeito, de planejar, de priorizar, de gerir, né, para identificar isso, né, os elementos de escassez dos diferentes fatores, né, em que finalidades diferentes eles poderiam ser utilizados e quais seriam as melhores maneiras de combiná-los, né, de forma a produzir os melhores resultados, né? Então, isso é uma característica fundamental de compreender, né? Outro elemento que eu gostaria de destacar para pensar a assistência técnica, o trabalho de assistência técnica, né, de um extensionista, né, é entender que no processo produtivo, né, você vai ter aquela combinação de fatores e uma articulação deles, e isto, né, exige uma atenção não a uma atividade ou outra especificamente, mas uma atenção ao sistema de produção, né, e justamente como otimizar essa combinação dos fatores, né. Contudo, quando eu ativei o processo e produzi um conjunto de produtos, eu tenho que ter atenção que eu não comercializo o meu sistema de produção, né? Ou seja, na hora de comercializar, o que está em jogo é o produto que foi produzido. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero chamar a atenção, né? É que no trabalho junto ao sistema de produção, a abordagem, a minha forma de trabalhar, de olhar, de desafiar os agricultores a olhar para a sua unidade de produção deve ser por uma perspectiva, por uma abordagem sistêmica, de olhar o conjunto do sistema. Contudo, quando eu vou junto com eles refletir e pensar, bom, mas onde é que esses produtos que vão ser produzidos podem ser comercializados, como inseri-los no mercado e etc., eu vou ter que ter uma abordagem, uma perspectiva de olhar para a cadeia de produção, né? No sentido de olhar, bom, como é que esse produto se coloca no mercado, quais são os outros fornecedores dele, quais são os preços que são praticados, enfim, né? Todas as informações que envolvem uma abordagem de cadeia de produção. Então, aqui o objetivo é destacar isso, né? A importância de saber distinguir, né, uma atuação mais sistêmica na unidade de produção e um olhar mais de cadeia para pensar como inserir os produtos produzidos numa perspectiva de comercialização, né? Ora,
Outro elemento que eu quero destacar aqui para vocês nessa reflexão sobre assistência técnica é justamente estar pensando, né, sobre o papel das tecnologias, né, visto que quando eu estou falando em assistência técnica, né, eu vou poder estar aí orientando os agricultores a adotar, a ir por caminhos, né, de diferentes perfis tecnológicos. Então, cada coisa dessas que eu estou falando aqui dá uma aula, inclusive muito mais longa que essa, né, para refletir cada uma de forma mais aprofundada, né? Então, aqui eu quero só destacar 3 elementos chaves dessa questão tecnológica, né? Que é pensar, né, que perfil que eu vou buscar orientar em termos de apropriação dessa tecnologia, não é? Afinal, existem diversas tecnologias disponíveis, conhecidas, e muitas das quais os agricultores já se apropriaram delas. Às vezes, atividades, produções, que eles inclusive já têm conhecimento de como se faz e etc. Talvez precisem aperfeiçoar, mas eles já se apropriaram de diversos elementos dessas tecnologias. Então é importante a gente ter em conta isso, né? De que há diferentes perfis tecnológicos, né? E há tecnologias que são já apropriadas pelos agricultores e que eu tenho que aproveitar isso ao favor, né, do meu trabalho da extensão rural e, obviamente, se eles já dominam aquele conhecimento e se aquela atividade tem um potencial de ele melhorar a sua renda, as suas condições de vida e etc., né, por que eu não aproveitar algo que ele já tem um conhecimento apropriado a respeito? Contudo, né, existem tantas outras tecnologias também disponíveis que, eventualmente, as famílias agricultoras, elas não se apropriaram da principal base de conhecimento em torno dela. Só que são tecnologias cujos conhecimentos, cuja forma de operar e etc., elas são apropriáveis, né? E aí vai entrar a extensão rural, através de mecanismos de visita à experiência, de capacitação, enfim, de acompanhamento e assessoria, né? Auxiliar os agricultores a se apropriar, né, daquele conhecimento que está envolvido e por trás daquelas tecnologias, né? Mas eu quero destacar bastante, né, a importância de enfatizar um trabalho com tecnologias apropriadas e apropriáveis, né, e tomar cuidado, né, com tecnologias que possam gerar diferentes graus de dependência, né, dependência tecnológica, dependência de acesso ao crédito para operar com aquelas tecnologias, enfim, né, toda uma condição de escolhas tecnológicas, né, que possam levar os agricultores a perderem parte da sua autonomia, da sua condição de se autodeterminar na definição sobre a combinação dos fatores de produção, sobre a organização da sua dinâmica produtiva, da organização do seu sistema de produção, né, em função de ter escolhido tecnologias que geram dependência e as quais ele vai ter que depois, todo ano, né, a cada safra, a cada momento, ter que responder, né? Ora, fica então para nós essa pergunta, né? Que tipo de combinação, né, dos fatores de produção gerariam maior ou menor, né, dependência tecnológica? Então, só para a gente refletir um pouco, né, voltar àquele esquema dos sistemas agrários, e eu aqui coloquei, né, o que a gente vem estudando e muitos estudiosos têm demonstrado. Existem vários modos de produção diferentes espalhados mundo afora, né? Aqui eu estou pegando 3 modos, né, maneiras de
combinar os fatores e organizar os processos produtivos que são reconhecidos como existentes e se encontram, né, em diferentes realidades mundo afora, né? Um deles é o que nós chamamos de agricultura tradicional, né? Que é aquela agricultura que nós poderíamos chamar de um camponês clássico, né? Com baixa relação com o mercado, produz essencialmente para a própria subsistência, autoconsumo e tal, né? Essa agricultura tradicional, ela, se a gente pensar nela, né? No período antes da modernização conservadora da nossa agricultura, né, vamos dizer lá, antes dos anos 1950, no Brasil e em vários países do sul do mundo, essa agricultura era a convencional, no sentido que ela era a convenção. A maioria, né, dos agricultores operavam esse modo de produção. O que caracterizava ele, né? Essencialmente, olhando aqui para esses componentes, ela é uma agricultura que a ênfase dela está nesses dois primeiros componentes aqui, ó. Ela combina especialmente a ação humana e as condições de recursos naturais disponíveis para operar, né, o seu sistema de produção, né? Essa agricultura tradicional, alguns, talvez um pouco desinformados, poderiam dizer: não, mas isso aí já houve a modernização, isso já passou um monte de tempo, isso é residual, né, no Brasil, em várias partes do mundo. Não, muito pelo contrário, está muito longe de ser residual, né? Muitos de nós que trabalhamos e vamos trabalhar com extensão rural, vamos encontrar muito desse perfil de agricultura a campo. Só para se ter uma ideia, o último censo do IBGE de 2017, ele nos retrata do conjunto dos estabelecimentos agropecuários brasileiros, 40% deles são agricultores cuja principal finalidade dos processos produtivos que eles praticam é para o autoabastecimento da família. Portanto, é exatamente esse perfil de agricultura, 40% dos agricultores, né, dos estabelecimentos, né? Então, importante destacar, é um segmento importante, está presente, existe em outros países em percentual ainda maior, não é? Ora, o que acontece? O processo de modernização da agricultura, né, o que ele fez, né? Nós já vimos isso na aula passada, então eu não vou ficar aqui voltando em tudo aquilo, né? Mas ele essencialmente foi um processo de estímulo, de difusão a partir do Estado central, de agências centrais de extensão, pesquisa, ensino e etc., né? de difundir junto aos agricultores, às unidades em geral, né? Uma forma diferente de combinar estes fatores, esses componentes aqui dos processos produtivos, né? Então, ao invés de continuar dando ênfase nesses dois componentes, a chamada agricultura moderna, as principais ênfases dela estão aqui, né, nos meios técnicos e nos fatores externos, né? E observem, não em qualquer meio técnico, né? Chamemos atenção que qualquer modo de produção, mesmo tradicional, todos eles, né, sempre utilizam, operam, combinam esses quatro componentes aqui. Um agricultor tradicional, lá de muito antigamente, ele também tinha lá uma vaca que ele vendia como poupança, ele também anualmente vendia parte da sua produção para o cerealista do município, ele também tinha relação com fatores externos, enfim, né? Os quatro componentes aqui operam em qualquer dos casos. O que vai mudar e o que difere
esses modos de produção entre si, é a ênfase que um modo ou outro vai dar sobre a utilização mais ou menos de um ou outro desses componentes. Então, a agricultura convencional que deriva do processo de modernização, ela vai enfatizar a adoção dos chamados meios técnicos modernos, né? As tais variedades de alta produtividade, insumos químicos de alta solubilidade, né, adubos químicos solúveis, agrotóxicos, a ênfase na motomecanização, na irrigação, enfim, né, todo um conjunto de componentes técnicos denominados de modernos, né, e que tem uma grande relação com os fatores externos, porque a maioria deles, para serem operados, eles são adquiridos no mercado, né, e aí vai variar de meio técnico para meio técnico, de caso para caso, né? Mas muitos dos meios técnicos, por exemplo, algumas sementes, né, que hoje os agricultores compram, eles necessariamente, todo ano, eles têm que comprar aquela semente para seguir, né, colocando o seu processo produtivo anualmente em ação, né? Isso vai nos levar àquele risco, né, que nós falávamos antes de dependência tecnológica, né? Eu estou querendo dizer com isso que qualquer modernização gera dependência? Não, longe disso, né? Por exemplo, a adoção de equipamentos, máquinas motomecanizadas, né? Ela vem, é um elemento da modernização e que vem ajudar a aliviar a carga de trabalho, né, das pessoas, dos grupos humanos que estão ali operando o processo produtivo. Então aqui não se trata, né, de dizer tudo que modernização é ruim ou o contrário, dizer tudo que é modernização é bom. É analisar, não é, o contexto e perceber, bom, o que está errado, né, neste caminho, o que poderia ser melhorado, né, e como melhorar, né. Então, voltando aqui, né, e falando desses três modos de produção, se a gente pensar aqui nesse terceiro modo, que é denominado como agroecologia, agricultura ecológica, né, tem um autor que é o Glisman, né, ele vai dizer que a agricultura convencional, um dos grandes problemas dela é que o processo que colocou em prática, né, ele implicou numa separação, num rompimento entre, né, o que ele diz agronomia, né, ou agricultura e ecologia, né? Então, duas áreas de conhecimento, né, da agronomia e ecologia que deveriam, né, operar conjuntamente, porque os processos produtivos agropecuários eles são feitos em agroecossistemas, né, e portanto a dimensão ecológica ela é central, mas houve essa cisão e este rompimento, né? Então, este outro modo de produção, o terceiro aqui, né, o que ele tenta fazer na prática não é uma volta ao passado no sentido de dar uma ênfase estrita nos ecossistemas e grupos humanos como fazia essa agricultura tradicional, mas combinar de forma diferente esses quatro componentes, sim, retomando a importância dos ecossistemas e dos grupos humanos, né, e pegando elementos dos demais dois componentes no sentido de, bom, quais deles podem ou não auxiliar mais ou menos a construir processos produtivos positivos, rentáveis, eficientes, eficazes, efetivos, mas que ao mesmo tempo gerem sustentabilidade dos recursos naturais e respeito às condições humanas, aos grupos humanos, né, e valorização dessas pessoas e grupos humanos que
que operam essa dinâmica, né? Então, aqui eu citei o exemplo, né, da motomecanização, que é um exemplo de algo que qualquer agricultura, inclusive a agricultura tradicional contemporânea, né, ela está aderindo a vários equipamentos, né, motomecanizáveis para aliviar a sua carga de trabalho, né? E da mesma forma, né, a agricultura ecológica ou agroecologia, os agricultores, eles criaram, e junto com técnicos, com a própria extensão rural, né, se avançou muito em termos de pensar biofertilizantes, defensivos, né, formas de controle de doenças, de situações problemáticas, de plantas infestantes, que são ecologicamente aceitáveis, inclusive aceitas, né, pela agricultura orgânica, e que vão exigir pulverização, vão exigir, né, lidar com equipamentos do tipo pulverizadores e etc., que são mecanismos, né, que se aprendeu também o seu uso, né, nesse processo ali que vem dos aprendizados da modernização, né? Enfim, aqui é só para dar uma noção, né, sobre essa questão que dimensão, né, de combinação desses fatores poderia gerar maior ou menor dependência tecnológica, né, sem dar as respostas, mas tentando aqui problematizar e provocar o pensamento de cada um, né? Uma outra questão que eu coloco, olhando para esse mesmo esquema, é aquilo que todos já sabem, mas não custa perguntar para fazer o pessoal refletir a respeito, né? Sobre qual destes componentes aqui atua, né, o trabalho da extensão rural, né? É certo, vocês já sabem que o foco, né, do trabalho da extensão rural, desde sempre, desde a sua origem, são os grupos humanos, né? São as pessoas. A extensão rural é definida como um processo de comunicação e educação para a promoção do desenvolvimento rural, né? Então, o foco do trabalho é com os grupos humanos justamente nisso, né? Auxiliá-los num processo de reflexão, de problematização, de planejamento, de gestão, para combinar da melhor forma possível, com sustentabilidade e respeito aos grupos humanos, né, que estão envolvidos nesse processo, né, a ativar processos produtivos que sejam positivos, né, rentáveis e etc., né? Ora, gente, uma outra questão que eu gostaria de trazer aqui, problematizar, a gente está quase no final dessa videoaula, mas também é importante a gente, ainda a partir da reflexão sobre que vem lá da modernização, né, é importante a gente destacar aqui, né? O que acontece? Se a gente pegar lá o Timmer, né, que é aquele autor que nós já vimos, né, que o primeiro livro, né, que foi editado pelo Ministério da Agricultura lá em 54, se eu bem não me engano, né, o Timmer, ele lá falando do papel da extensão, ele já dizia, olha, o papel tem que se estar preocupado não apenas em produzir, né, mas em produzir com produtividade, né? O Timmer, ele marcava essa ideia, né, da importância da produtividade. Quando a gente vai ler lá o material dele, a gente percebe que ele coloca ressalvas, ele diz, olha, essa produtividade tem que ter alguns olhares cuidadosos sobre o que se está querendo dizer sobre isso. Entretanto, né, a partir do que ele disse e o processo histórico que se gerou com a modernização, gerou também aquilo que alguns autores hoje chamam de produtivismo, né? Que é um pouco uma ideologização, né, desta ideia de que o central, né, dos processos produtivos agropecuários é
e deve ser a produtividade, né? Entretanto, isso já está bem demonstrado e problematizado a partir de tudo o que já se percebeu, né, de problemas ambientais e sociais gerados a partir do processo modernizador, né? Que sim, produtividade é importante, mas assim como Timmer disse que não é negar a produção, mas tem que ser com produtividade, eu então afirmo aqui para a gente compreender bem, né, que não basta produção, não basta produtividade, porque nós não é possível se aceitar qualquer tipo de produtividade, não é possível se aceitar pensar em produtividade a qualquer custo, não é? Então tem que se refletir sobre não só a escala que se quer produzir, a produtividade que se quer obter, mas quais são os custos dessa produção que se quer obter. Isto, nesse momento, falando apenas da questão econômica, imaginemos uma situação, né? Algo que eu vou produzir 30 e que para tal eu vou ter um custo de 15, né? Uma outra coisa que eu vou produzir 27, mas que para tal eu vou ter um custo de 10, né? Qual dessas produções, né, e desses índices de produtividade seriam o melhor? Será que por aquele de 30 ser o maior eu automaticamente devo achar que este é o único caminho possível, ou é o melhor caminho possível? Certamente não é assim que se deve analisar os processos, né? A gente tem que colocar na ponta do lápis, e isto é fazer planejamento, gestão, né? A gente tem que, para além do volume de produção, da produtividade que se tem, a gente tem que analisar quais foram os custos, e na medida, né, que eu posso, mesmo tendo uma produtividade menor, mas a redução de custos ela seja compensatória, eu posso ter o agricultor, né, os agricultores podem ter rentabilidades tanto maiores, né, mesmo com produtividades menores. Ora, isso para dizer, né, gente, que produtividade não é algo que não se deva querer, não é? Então ela é algo importante, mas além dela se deve pensar não só nas escalas, mas também em pensar numa economia de escopo, em ganhos de escopo, ou seja, ampliar a diversidade de produção, né, de produtos comerciais, seguir aquele ditado japonês, né, não colocar todos os ovos num único cesto, né, especialmente quando se trata de mercado, né, a gente tem que estar atento para isso, porque se a gente trabalha com um único produto e aquele produto durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele tem preços e condições muito baixas no mercado, eu corro o risco de ir para uma condição de prejuízos insustentáveis, né? Então, enfim, pensar, né? Então, o que eu estou querendo marcar aqui, né, é que o desafio dos extensionistas rurais é auxiliar os agricultores a pensar não de forma restrita, né, e eu aqui resumi numa palavra, né, não sei se a melhor, para expressar que um pensamento mais aberto seria pensar em termos de, bom, quais as condições que poderiam gerar uma melhor rentabilidade para aquele sistema de produção, né? Então, olhando aí tanto produtividade, quanto diversidade de produto, quanto custo de produção e, obviamente, né, procurando os melhores mercados possíveis, né? Lembrando que eu posso, né, aquela questão de combinar diferentes fatores, vamos dar um exemplo aqui, né? Eu posso, por exemplo, a produção de bovinocultura, pegar um exemplo simples, eu posso produzir bovinos para carne, por exemplo, eu posso produzir confinado, posso produzir
de forma extensiva, posso produzir semi-confinado, posso produzir de forma intensiva a pasto. Observem, só esses 4 que eu citei são 4 modos de produção diferentes, são 4 formas que combinam de forma diferente os fatores de produção e, obviamente, vão gerar custos diferentes, resultados diferentes e vão gerar produtos diferentes que poderão se inserir em mercados, né, diferenciados, convencionais. Então, é papel, né, dos extensionistas ajudarem os agricultores a refletirem sobre isso. Isso, né, para falar apenas do campo daquelas atividades agropecuárias lá dentro da unidade. Mas além das atividades agropecuárias, há outras atividades, né, que os agricultores podem desenvolver, agroindústrias, a questão da pluriatividade, outras formas de renda não agrícola, inclusive, estar atento que as unidades de produção e os territórios rurais, eles podem ser multifuncionais, né? As unidades, elas podem trabalhar com o setor de serviços e não apenas o setor primário da agropecuária, por exemplo, com o agroturismo, né? A chave aqui é ter essa visão aberta, né, de que se pode produzir, né, e agregar valor, né, em diversas áreas, né, de produção, econômicas, de serviço e etc. Né? Tudo isso pensando, né, em quais seriam as melhores condições para gerar renda, trabalho e qualidade de vida para aquelas famílias com as quais nós trabalhamos, né? Bom, pessoal, a ideia, né, desta aula, então, ela foi, como eu disse no início, a gente se concentrar um pouco mais, né, em elementos para orientar o trabalho de assistência técnica, né, no sentido daquele trabalho mais voltado efetivamente aos processos produtivos dentro das unidades de produção, né. Eu só gostaria, para finalizar e não ficar nada mal compreendido, né, reforçar, relembrar que a extensão rural, né, concebida como tal, ela contempla esses 2 componentes, né, o da assistência técnica e o da extensão rural, que vai bastante além destas questões que nós tratamos hoje nessa aula, né? Então, essas outras questões nós vamos poder falar sobre elas em várias outras aulas, poder aprofundar. Só fica aqui esse destaque, essa atenção da importância de olhar para esse conjunto, né? E no que se refere aos temas da assistência técnica, estar atentos para aqueles elementos que nós destacamos hoje aqui, né? Visando especialmente como objetivo final a autonomia, a autodeterminação dos agricultores, a não geração de dependência tecnológica ou de fatores externos, né? Portanto, gerando uma condição de melhorar, né, a renda, a qualidade de vida, não só de cada família, mas do conjunto dos territórios rurais com os quais nós vamos trabalhar. Tá bem? Então, ficamos por aqui nessa aula. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tudo de bom a todos.